Oi, eu sou a Beatriz. E eu sou o Paulo. E hoje nós estamos com uma entrevista super legal aqui, que foi com ele, o Matheus, professor e colaborador do projeto Emancipa. Muito obrigada, viu, pela sua presença Eu aqui no que nosso agradeço. podcast. Olá, pessoal. Muito importante a sua presença aqui, viu? Obrigada de novo. Aí, E vamos iniciar as perguntas? Conte pra gente um pouco sua biografia. Quem que é o Matheus e qual que é a sua formação e qual que é o trabalho seu? Bom, meu nome é Matheus, eu sou professor de língua portuguesa. Eu nasci aqui em Araçatuba, fui estudante da rede pública também. E atualmente eu sou professor, né, de língua portuguesa na rede estadual e atualmente também coordeno um projeto de cursinho voluntário, que é o Emancipa, um movimento social de educação popular. Nós temos esse trabalho hoje muito tendo em vista a importância de pensar em possibilidades de acesso ao ensino superior de jovens estudantes, que assim como eu também fui. Eu sou mais professor de cursinho, tenho mais tempo como professor de cursinho do que professor ainda na rede estadual, muito por conta de reconhecer essa importância. Eu sou filho de um mecânico e uma empregada doméstica, e estudando bastante eu consegui, por meio das cotas da rede pública, ingressar em uma universidade federal. E eu sei o quanto isso foi difícil para mim, quanto isso é complexo, mas é possível. Então eu falo que a minha trajetória se dá nessa superação. E eu acredito que é importante contar um pouco dessa história para justamente instigar os estudantes a reconhecerem e se ver, olha, foi possível com ele e vai ser possível comigo também. Então hoje a Rede Emancipa, nós já atendemos mais de 300 estudantes, já colocamos muitas pessoas na universidade. O nosso movimento ele tem no Brasil inteiro, inclusive alguns outros países também para fora, e tendo essa perspectiva de reconhecer a importância da educação. E do Emancipa, eu queria saber como surgiu o projeto Emancipa. Quais são os objetivos dele, que você já comentou um pouco, mas como que surgiu o Emancipa? Bom, o Emancipa surge da ideia de professores de lutar contra essa barreira que é o vestibular. Nós entendemos que é necessário que haja a universalização do acesso ao ensino superior. Que a prova como o Enem, ela ateste que você tem a capacidade de ingressar em uma universidade, mas que a sua vaga, tendo a capacidade, seja garantida. E hoje isso não acontece. Hoje o que acontece é, você mesmo tendo a sua nota mínima, não é garantido que você tenha a sua vaga. Então o nosso movimento ele surge nessa necessidade de colocar o estudante da rede pública em universidades públicas, que são as melhores universidades do nosso país. Então nós juntamos um grupo de professores que surgiu lá na USP, isso já tem mais de 10 anos, que criou a primeira turma. Esse movimento cresceu, hoje está presente em praticamente todos os estados do país e também 2 países na África, que também possuem cursinhos para os editais de cooperação com o Brasil. Outra questão também importante, que é dizer aqui em Araçatuba. Nós somos um grupo de professores da rede pública também, que tem essa perspectiva de trazer o estudante da rede pública de Araçatuba para as universidades públicas de Araçatuba também. De Araçatuba e de Brasil. E que forma que as pessoas podem se inscrever para fazer esse projeto? Bom, hoje nós temos um site, então todo começo de ano nós ofertamos as vagas. Atualmente, por exemplo, na turma desse ano, nós tivemos aqui no Ari uma turma, nós tivemos uma turma na EMEB Lauro Bittencourt e no Francisca. Qual que é os horários, como que funciona? O estudante ele tem a opção de cursar aos sábados e a opção de cursar durante a semana à noite, porque são horários que mesmo o estudante que trabalha consegue participar, porque é importante incluir o estudante que trabalha, o estudante que está na escola de tempo integral. Então nós buscamos ter horários acessíveis também para todos os estudantes. Então o estudante interessado, ele entra no site, que é emanciparacatuba.com.br, escolhe o melhor horário que ele pode participar, e a partir daí ele aguarda, porque nós não temos um processo seletivo, que nós entendemos a partir do Enem também, que é uma situação de excludente. Então, as pessoas que entram
no Emancipa, elas entram conforme a demanda e conforme a ordem de chegada. Por isso que a gente fala, as pessoas têm que decidir, tomar a iniciativa de fazer a inscrição o quanto antes para garantir a vaga também no cursinho pré-vestibular. Bom, a gente viu que você é presidente do PSOL Araçatuba. Eu queria perguntar qual é a sua função no meio desse partido. Bom, sim, eu tenho uma vivência partidária. Creio que é importante todas as pessoas entenderem que a política também, além da educação, a política também é um instrumento de transformação social. E que cabe a nós acompanhar esse processo, cabe a nós participar dessa vivência, e nessa função que eu estou no momento, é justamente trazer para o debate na sociedade de melhorias para a nossa cidade, de discutir a qualidade dos serviços públicos, inclusive da educação, de discutir melhorias em vários aspectos, como saúde, educação, meio ambiente. Por exemplo, a Araçatuba, essa semana, nós tivemos um recorde de calor. O que nós podemos fazer, enquanto sociedade, para mudar essa perspectiva? Nós sabemos que uma rua arborizada tem uma incidência de calor, muitas das vezes 10 graus a menos do que em relação a uma rua não arborizada. Então, a partir dessas constatações, nós temos o quê? Que participar desses processos para discutir essas narrativas e, a partir daí, promover mudanças significativas. Seria muito melhor se a rua aqui da nossa escola ela tivesse a arborização do começo ao fim, que todas as ruas da nossa cidade tivessem arborização, pensando nas mudanças climáticas que estão acontecendo. Seria excelente se nós tivéssemos um programa de coleta seletiva, por exemplo, eficaz, que todas as pessoas fossem conscientes de que é importante reciclar o lixo. Então, a partir desse instrumento que a gente consegue também promover mudanças significativas na sociedade a curto prazo. Eu sempre falo que a educação, nós transformamos a vida das pessoas por meio da educação no médio e longo prazo. Por quê? Você hoje está em qual série? Agora eu estou no 2º ano do ensino médio. 2º ano do ensino médio. Então, você vai ainda para o 3º, qual curso você quer fazer? Agora eu estou pensando em pedagogia, artes, quem sabe até em marketing. Ou seja, todas as opções que você colocou aí são cursos de 5 anos. Sim. Ou seja, então você ainda tem o 2º, está no 2º, né? Então você tem que concluir o 2º, o 3º e mais 5 anos. Então são no mínimo 6 anos. Nós podemos dizer que não é algo de imediato. A sua vida vai melhorar quando você se formar? Vai. Sabe que é uma pessoa que tem uma excelente qualificação profissional, ela tende a ter acesso ao mercado de trabalho. Só que isso é a médio e longo prazo. No curto prazo, nós temos outros caminhos, dentre eles a política. Já em questão a isso, quais são as pautas políticas que você defende? Bom, atualmente, eu acredito muito, enquanto professor, discutir a questão da educação. Eu creio que é importantíssimo que haja um processo de mudança e de valorização da educação. Não só em termos de estrutura, mas de reconhecimento do trabalho do professor, de mostrar para a sociedade a importância da sociedade trazer, participar da vivência escolar. A gente sabe o quanto é importante que os pais participem da vivência da escola. Uma escola que não tem a participação da comunidade, ela vive uma realidade completamente diferente de uma escola em que os pais são engajados, que os pais contribuem no processo de ensino-aprendizagem, e tudo isso requer o quê? Ações que impactam na educação, desde a formulação de currículo, desde a valorização do professor, mas também tem outras, tá? Como também, por exemplo, o meio ambiente. Nós estamos falando aqui de mudanças climáticas. Como é que nós não vamos falar de meio ambiente numa cidade que semana passada foi colocada como a mais quente do país? Não teve outra cidade que fez tanto calor quanto Araçatuba. E o que nós podemos fazer para reverter isso? Arborização urbana, podemos falar de coleta seletiva, saneamento básico, conservação das nascentes. Há uma série de ações que nós podemos fazer para melhorar o que nós chamamos aqui de preservação ambiental, de sustentabilidade, de tornar Araçatuba uma referência em meio ambiente. Tem a questão da saúde. Todo mundo reclama, por exemplo, o pronto-socorro, que precisa ser ampliado, a nossa cidade já é grande, às vezes as pessoas vão lá, ficam 2, 3 horas, será que é digno, será que é humano alguém que está com dor esperar
Esses dias eu fiquei 2 horas e meia no pronto-socorro. Aí eu fiquei imaginando, eu ainda não estou numa situação, não era uma situação de emergência, mas eu fico pensando em uma pessoa que está numa situação um pouco mais complexa, sentindo mais dor, ficar 2 horas no pronto-socorro. Então tudo isso são questões que se resolvem por meio do diálogo e da construção política que impacta diretamente e de forma rápida na sociedade. Olhando agora como um cidadão de voz ativa, como que a gente pode pressionar o poder público para a construção de lugares recreativos, como praças, parques, etc.? É fazendo o que todo cidadão tem que fazer. Acompanhar o dia a dia da sua cidade, entender o que está acontecendo tanto no legislativo quanto no executivo, cobrar. Por exemplo, nós tivemos recentemente as plenárias do plano diretor da cidade, que é o quê? É um plano que discute o futuro de Araçatuba, o futuro da nossa cidade, em que a população ela é convidada a participar e contribuir. Olha, no que nós temos, o que nós temos de problemas aqui na Zona Leste? Nós precisamos de plantar mais árvores, nós precisamos de duplicar alguma avenida, nós precisamos melhorar a questão da falta de água, ou ampliar o reservatório, o que precisa? E aí a população é chamada, e também a população pode se organizar cobrando o poder legislativo, né? Entregando abaixo-assinado. Existem, quando vocês estudam na escola, tem uma disciplina que nós falamos que são gêneros reivindicatórios, que é o manifesto, as notas, o abaixo-assinado, que vocês justamente têm dentro da escola, para quê? Que é para exercer a cidadania, o protagonismo de vocês. Então, por exemplo, nós precisamos de uma área de lazer aqui próxima à escola. Os estudantes podem montar um abaixo-assinado e entregar para alguma liderança dentro da Câmara e falar, olha, nós estamos reivindicando isso para a nossa cidade, para a nossa região, para a nossa comunidade. E é papel deles, como representante da população, fazer esse diálogo com o Poder Executivo para viabilizar essas melhorias para a nossa comunidade. E qual que é a sua visão sobre a atual legislatura da Câmara de Vereadores atualmente? É uma Câmara diversa, existem vários vereadores, porque a Casa Legislativa ela representa a sociedade. Ou seja, então ali tem pessoas de diferentes espectros que, de fato, representam a cidade. Então, ali você tem pessoas mais ligadas a um espectro político, outros mais ligados a outro. A crítica que eu faço é que é necessário ter mais diálogo com a população. Os vereadores precisam se mostrar mais presentes na vivência das pessoas, saírem do espaço público, porque a gente fala que tem a Câmara, mas o vereador também ele tem que ir para a comunidade. Vir aqui conversar com a população, saber o que está acontecendo e discutir projetos que, de fato, transformem a vida da população. Vou te dar um dado aqui de outubro, que 18 mil pessoas de Araçatuba, elas estão na linha da pobreza. O que significa? Significa que há 18 mil pessoas em Araçatuba que sobrevivem com algo em torno de R$350 por mês. São 18 mil pessoas, quase 10% da população. Sobrevivem com esse valor. Quais foram os últimos projetos no Legislativo, por exemplo, com relação à assistência social? Posso dizer, nenhum. Então, é preciso discutir ações que mudem de fato a transformação, que transformem de fato a vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, uma cidade com uma baixa cobertura vegetal em termos de arborização urbana. Quais foram as últimas ações do Poder Legislativo que produz leis para isso? Nenhuma também. Então nós precisamos discutir problemas que impactam diretamente a vida das pessoas. Falar de emprego, de renda, de arborização, enfim, de uma série de ações de saúde, de uma série de ações que, de fato, promovam a transformação da nossa sociedade. Bom, agora aqui uma pergunta, podemos dizer assim, polêmica. Polêmica, adoro. Se você fosse um animal, qual você seria e por quê? Um animal? Nossa...
Deixa eu pensar que essa daqui eu não esperava agora, hein? Um animal. Eu acho que eu seria uma coruja. A coruja, ela observa, ela é atenta, ela tá ali, ó, sempre, né, na defensiva, é alguém protetor, ela protege ali os seus filhotes. Eu acredito que seria uma coruja. Eu acho que a coruja, ela me representa bem. E essa foi um pouquinho da nossa entrevista com você. Nós Muito adoramos a sua obrigado, eu presença. também adorei estar aqui. Obrigada por de novo. E muito obrigada se você chegou ao final do vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Um beijo e tchau! Tchau, tchau.